meus amigos. Bem-vindos ao nosso trabalho e obrigado pela amizade. Feliz semana e que Deus abençoe a todos nós. Relato de cemitério. 2 irmãos de 17 e 18 anos, nascidos e criados nos Estados Unidos, resolveram passar umas semanas na casa dos tios em uma pequena cidade do interior do Brasil. Depois de uma longa viagem, a recepção foi uma surpresa inesperada para os rapazes. O carinho e a atenção de todos era algo que eles jamais puderam imaginar. Porém, com o passar dos dias, a alegria da recepção, as visitas dos parentes e os passeios foram dando lugar a um tédio que eles não sabiam como passar o tempo. Enquanto os demais passavam os dias trabalhando e cuidando dos afazeres pessoais, eles passavam sozinhos, sem ter nada que fazer ou para onde ir. E olha que ainda faltam 2 semanas, comentou o mais novo, Francis. E mais um dia passou, sem muito o que fazer. Cansados daquela rotina, os dois resolveram fazer algo diferente. Algo mais excitante e interessante para quebrar a monotonia. Por volta das 11 da noite, quando todos já haviam deitado, os dois pegaram os celulares e saíram nas pontas dos pés em direção ao lugar escolhido. O cemitério local. A intenção deles era gravar alguns vídeos sinistros para mostrarem aos amigos americanos. Depois de caminhar alguns minutos por ruas vazias e silenciosas, eles chegaram ao portão do cemitério, que ficava na saída da cidade. Um cemitério enorme e praticamente escuro. A única iluminação que existia era de um poste elétrico perto de um enorme cruzeiro que mal dava para iluminar as catacumbas ao seu redor. O restante era envolto em uma escuridão silenciosa, sinistra e de certa forma assustadora. Mas sem o menor medo, eles entraram e começaram a filmar. Enquanto Francis filmava de um lado, o seu irmão mais velho, Mike, filmava por outro, se afastando sem perceber. Passados alguns minutos, filmando e comentando o que via, Francis notou que quase no fundo do cemitério, uma máscara branca aparecia e se escondia atrás de uma catacumba. Parece que alguém já começou a celebrar o Halloween, pensou Francis. Ao voltar-se para comentar com Mike, percebeu que o irmão tinha se afastado demasiado e se encontrava quase do outro lado do cemitério. E Francis continuou gravando em direção ao mascarado, que já havia sumido. Enquanto tentava gravá-lo uma vez mais, algo tocou em seu ombro e ele parou completamente espantado, gelado e sem ter coragem de virar para ver o que era. O irmão não podia ser, pois não havia dado tempo para retornar. Um fantasma? Um mascarado? Que pavor! E lentamente ele foi virando para descobrir que a menos de 2 metros à sua frente se encontrava um vulto negro usando aquela mesma máscara branca que ele havia visto poucos minutos atrás. Uma máscara horripilante, aterrorizante e vazia. Oca. Francis sequer teve tempo de gritar, pois enquanto ele olhava assustado, o mascarado o agarrou pelo pescoço, apertando e sufocando. E tudo escureceu para o pobre rapaz. Do outro lado do cemitério, Mike filmava sem ter a menor ideia do que acabava de acontecer. Tão concentrado em sua filmagem que a ausência do irmão apenas foi notada minutos depois, quando então saiu à sua procura. Depois de passar por várias catacumbas, mausoléus e tudo mais, Mike avistou uma luz que parecia ser do celular do irmão, bem no fundo do cemitério e na parte mais escura. Mas algo lhe chamou a atenção, pois o irmão agora parecia usar uma estranha máscara branca, olhando e filmando na sua direção. Pensando ser uma brincadeira de Francis,
Mike continuou caminhando e filmando na direção dele. Ao se aproximar, Mike perdeu a fala, o sangue e a coragem ao ver que o irmão Francis se encontrava estirado sobre uma catacumba ao lado de um mascarado que ele encarava de um jeito estranho e assustador. Mike não pensou duas vezes. Na tentativa de salvar a sua própria pele, disparou na carreira gritando o mais alto que podia em direção ao portão. Enquanto corria desesperado, o mascarado lhe acompanhava a poucos metros do outro lado das catacumbas, tentando avançar à sua frente e evitar a sua chegada ao portão. Mike se esforçava e corria saltando sobre tudo que podia, apavorado e gritando o mais alto que conseguia. O mascarado corria em silêncio. Ao se aproximarem do portão, algo impensável aconteceu. O pobre Mike tropeçou e caiu estatelado poucos centímetros da saída do cemitério. Enquanto ele tentava levantar, o mascarado se aproximou rapidamente até parar a poucos centímetros do seu rosto. Foi então que Mike também pôde ver que a máscara horrivelmente vazia. Simplesmente uma capa sobre algo escuro e apavorante. Mike nada pôde fazer além de chorar, pedir, implorar e suplicar por sua vida. Mas a máscara permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos sobre Mike, o estranho mascarado levantou e lentamente se afastou, desaparecendo na escuridão. Mike não podia acreditar. Depois de alguns segundos sem ação, ele levantou e saiu correndo como louco a socorrer o irmão. Mas nada pôde fazer. Francis, lamentavelmente, não teve a mesma sorte que ele. Que dó, que lástima. A tristeza e a revolta dos familiares, amigos e de todos da cidade em geral era quase incontrolável. Enquanto o corpo de Francis era preparado para ser enviado aos pais, a polícia revisava os vídeos gravados pelos irmãos. Cada segundo, cada parte, cada cena foi examinado cuidadosamente, sem nenhuma possibilidade de identificação do mascarado assassino. Pois apesar dos áudios e imagens dos vídeos mostrarem nítida e estranhamente cada um dos ataques, o mascarado ou a máscara jamais apareceu em nenhum segundo das gravações. Te cuida e muito obrigado.